Eu posso ver o fogo da paixão incendiando a raça e a razão. A noite me leva ao sol luminoso da manhã. A vida nos reza e espera na escuridão. Vento sobra em Jesus, em cada canto desse país. União dentro do tempo e Deus aqui. A lua existe e brilha a luz da gente, porque Deus quis. Semente do novo fazendo o povo feliz. O céu se cobre aqui de nuvens carregadas. Eu vejo a tempestade se aproximando. As folhas dançam em círculos pelas ruas e estradas, e assim desorientam defuntas crenças. Eu posso ver o fogo da paixão incendiando a raça e a razão. A noite me leva ao sol luminoso da manhã. Muito boa noite, prezados companheiros e companheiras de todo o Brasil. Essa live especial com o nosso líder, deputado Hélio Verri, lá do Paraná. O nosso sempre ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Essa música foi uma homenagem dos artistas mineiros ao Lula. Quem ainda não compartilhou, compartilhe, dê o like, vai chegando. Eu posso ver o fogo da paixão incendiando a raça e a razão. A noite me leva ao sol luminoso da manhã. A vida no céu espera na escuridão. O vento sopra e diz Luiz em cada canto desse país. União pelo bom tempo e Deus diz. A lua insiste e brilha luz da gente, porque Deus quis. Semente do novo fazendo o povo feliz. A lua insiste e brilha luz da gente, porque Deus quis. Semente do novo fazendo o povo feliz. Lua guerreira, povo brasileiro. 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 Boa noite, deputado Hélio Verri, nosso líder. Uma semana quente, líder. Protocolamos o pedido do impeachment. A palavra está com o senhor. Paulo Pimenta, boa noite. Padilha, nossos dois grandes companheiros, os internautas que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui tão bem acompanhado. Afinal de contas, eu tenho a honra de suceder o mandato do Paulo Pimenta, de 2 anos como líder. Não é fácil, até porque ele fez um trabalho brilhante. Padilha, imagine, ex-ministro, candidato a governador, e está também revelando-se um grande deputado federal. Um grande prazer estar com vocês. E numa semana que eu chamaria de uma semana muito rica. 3 pontos, vamos pensar bem, Pimenta e Padilha. Olha só, primeiro, na marra, o Bolsonaro foi obrigado a liberar o dinheiro dos estados e municípios, lá do PLP 39, embora ele ainda esteja mantendo congelado o salário dos servidores. Vamos derrubar esse treco aí, porque ele vetou lá, vamos derrubar. Mas é importante lembrar que ele foi obrigado, por pressão nossa, a liberar o dinheiro para os estados e municípios, 60 bilhões, no total de 120. Outra coisa, semana de pauta boa, pelo que foi votado e pelo que não foi votado. Qual foi o grande mérito de não ter votado?
A antiga medida provisória 910, que era a MP da grilagem, conseguimos segurar mais uma semana. Claro que isso não é um mérito só da bancada do PT ou só da esquerda. A verdade é que o mundo todo, a classe artística brasileira, os intelectuais, nos ajudaram muito na pressão, e um racha lá na elite, lá entre os latifundiários, nos permitiu que essa semana que hoje se encerra não foi votado, e a semana que vem não está na pauta, viu, Pimenta e Padilha? Uma boa notícia. Então, a lei da grilagem não derrubamos sim, não votou essa semana. E adiamos o Enem. Duas coisas importantes também. Então, foi uma semana boa. E, olhando o que foi aprovado, mais importante ainda, imagine a legislação lá que trata dos trabalhadores da saúde, uma lei que tem na capa o nosso companheiro Reginaldo, das mulheres também, que colocou como protagonista a Maria do Rosário, a questão indígena, que colocou como protagonista a Rosa Neide. Então, foi também muito forte isso, além de outros projetos que aprovamos, que eram demandas do campo da esquerda. E, finalmente, o que eu julgo mais importante de todos, porque o mundo todo nos olhou, foi protocolar o impeachment. Né? Imagine, são 400 entidades, entre sindicatos, associações, pastorais, 7 partidos de esquerda, além de grandes lideranças jurídicas. Isso é um marco. Infelizmente, a imprensa nacional não deu o tamanho que merece, mas o resto do mundo deu o tamanho merecido. E o que é importante, ele não é apenas o processo número 36. Imaginem, já tem 35 agora com o nosso 36 pedidos de impeachment protocolados. Não é apenas o 36, ele é um coletivo e é um instrumento de mobilização. O nosso impeachment, eu acho que é isso que vou provocar aí o Pimenta e o Padilha, ele é uma grande peça que vai virar um panfleto, que vai estar na mão da militância da esquerda do Brasil todo, discutindo com a população e mostrando por que é que o Bolsonaro tem que sair imediatamente. E o que é legal dessa peça? Ela é uma peça que vai acabar unificando esses outros 35. E olha que ali tem pedido de impeachment do Kim Kataguiri, da Joyce Hasselmann, tem do Frota, mas tem também do PDT, do PSD, do Rede, da Fernanda Malchiona, que fez o pedido de forma individual. Então, é uma peça que vai unificar 36 pedidos e que vai fortalecer a mobilização popular para que o Bolsonaro saia muito rápido. Agora, seria importante ouvir do Pimenta e do Padilha a emoção, porque os dois estavam lá pessoalmente. Infelizmente, essa parte da história eu não estava, mas é um marco, né? Acho que vocês poderiam contar para a gente como foi isso. Líder, foi um momento muito importante. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, representar a vontade, né, de milhões de brasileiros e de brasileiras. Na semana que o cara está derretendo com 50% de ruim péssimo, né? Mas uma semana também muito difícil, a crise sanitária se agrava, é uma crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária. Padilha, ministro da Saúde, e realmente a preocupação com relação à incapacidade do governo de responder minimamente à crise sanitária é algo terrível, Padilha. Pimenta, primeiro agradecer por esse convite. Estou aqui no meio de... Não sei se a tela para você está assim, para mim eu estou aqui no meio dos dois líderes, o Pimenta e o Enio, né? O nosso líder Pimenta, que passou o bastão para o Enio, estou aqui no meio dos dois, é uma honra. Numa semana histórica para o nosso partido, para a nossa bancada. Eu estava lá junto com o Pimenta, Enio, nesse momento histórico, num processo do impeachment que eu senti muita confiança a partir do conjunto de entidades, mais de 400 entidades envolvidas, 7 partidos políticos. É de fato um momento histórico, porque eu que vivi, por exemplo, o impeachment do Collor como um dirigente estudantil, sou da geração do impeachment, sou geração em fio igual o líder Pimenta, aí o Pimenta um pouquinho antes de mim, foi conquista da Uni em 87, eu venho, participei daquele congresso, mas venho já para assumir direção no começo dos anos 90, então sou da geração que participou do impeachment do Collor,
que foi um processo de impeachment importante, também entregue na época por 3 entidades nacionais, né, sobretudo a OAB e a ABI. A gente vê uma peça como essa sendo entregue por mais de 400 entidades, 7 partidos políticos, e num contexto realmente que é emocionante, porque numa Brasília que não pode ter população aglomerada, o pessoal respeitando o distanciamento, as várias entidades mandaram representantes no ato de muita responsabilidade, nós lá, liderados pela presidenta Gleice, no ambiente ali da Câmara dos Deputados, né? E eu fiz questão, viu, líder Pimenta e líder Enio, de dizer que esse impeachment também é um ato em defesa da vida, porque, para mim, está cada vez mais claro, vocês sabem disso, eu falo isso há bastante tempo no ambiente da bancada, que é impossível enfrentar essa pandemia da Covid-19, do coronavírus, tendo o Bolsonaro como presidente da República, como chefe de Estado. O Bolsonaro opera diariamente para um projeto genocida, né, que essa semana tomou contornos novos. Né? O Brasil ultrapassa a Rússia em número de casos. O Brasil já é o 2º país com o maior número de casos do mundo. Ou seja, Trump e Bolsonaro estão juntos nesse sentido, né? As 2 lideranças da extrema-direita, que o tempo todo operam um projeto dos Estados Unidos com a sua tradição militar, a sua tradição imperialista, nunca a vida teve no centro, inclusive da política externa americana, e o Brasil seguindo o mesmo caminho, né? Bolsonaro, cara, e é interessante que a cada cotovelada que ele ganha do Trump, parece que ele se sente mais lambibota, né? Na semana em que o Trump falou que vai fechar os voos dos Estados Unidos com o Brasil, porque não quer os americanos serem infectados pelo brasileiro, ou seja, o país dos Estados Unidos, que é o país com o maior número de casos do mundo, o maior número de mortes, tem ainda essa sensação de superioridade, e Bolsonaro não fala absolutamente nada sobre isso, pelo contrário, empurra o país para um projeto genocida. Né? E nessa semana, além do dado, né, do Brasil ter ultrapassado, já está em 2º lugar entre o país com o maior número de casos, crescendo cada vez mais o número de mortes, aumentou o número de regiões metropolitanas com o sistema de saúde em situação crítica, são pelo menos 10 regiões metropolitanas que o sistema de saúde não aguenta mais, e nessa semana Bolsonaro toma mais uma atitude que mostra o seu projeto genocida, que foi ele indicar um medicamento. Né? E o que é interessante, ele reconhece repetidas vezes, tanto no Twitter, ontem na entrevista, ele reconhece que ele está indicando um medicamento que ele admite que não tem comprovação de eficácia. Né? É como se a pessoa, você fosse lá no médico e o médico falasse o seguinte para você, eu vou te dar esse remédio, Enio, VR, Pimenta, mas eu tenho certeza absoluta que ele não é eficaz. Né? Agora, ele faz isso com o nosso dinheiro, né? Milhões investidos, milhões de reais do Ministério da Saúde que poderiam estar sendo investidos para garantir máscara para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, para os trabalhadores de serviços essenciais, não só da saúde, da limpeza urbana, da segurança, quem tem que trabalhar para que a gente possa ficar no distanciamento físico. Poderiam estar sendo investidos nos testes, para garantir os testes para a população, que a gente não tem testagem ainda, levar mais médicos, né? Não, são milhões de reais do Ministério da Saúde investidos no medicamento que ele mesmo, o presidente, já reconheceu que não é eficaz, mas disse que tem que tentar, né? Quando a gente deveria tentar aquilo que o mundo inteiro está vendo como a única coisa eficaz, que é a manutenção do distanciamento, garantindo renda para o povo, garantindo emprego, garantindo capital de giro para o pequeno e médio empresário, para que a sociedade mantenha o distanciamento físico para a gente conseguir reduzir o número de mortes. Então, não tenho dúvida nenhuma que o processo do impeachment ganha corpo e ganha com sentido também de defesa da vida, de um passo em defesa da vida. Não é um projeto de poder que está em questão, é a defesa da vida. Ou nós tiramos Bolsonaro da presidência da República, ou mais milhares de brasileiros irão morrer, perderão renda, perderão seus empregos.
Você me permite, Paulo? Claro. Paulo, e você, Padilha, eu vou tentar não ser reducionista no debate, mas economista é uma desgraça, né? Acaba reduzindo tudo na economia. Eu sei disso, pode criticar à vontade. É economia estúpido, como diria. É economia estúpido. É economia, seu estúpido. Tudo bem. Pimenta que fique quietinho no canto dela. Mas, porque a crise aqui está na questão sanitária e econômica. Então, nós dois. Mas... da política, o Padilha cuida da parte da saúde, tu cuida da economia, e nós vamos tocar esse negócio para frente. Aliás, é um trio que eu confio muito. Mas vou dizer, confio mesmo. Mas vou dizer para você o seguinte. O Bolsonaro, isso também, o Pimenta, você está nos coordenando aqui, mas eu vou até provocar, porque você tem um histórico de formação política que eu gostaria de ouvir, para não ser reducionista. O Bolsonaro tem se provado negacionista, tá? Um negacionista. O que quer dizer isso? Ele nega a história e, por conta, a ciência. Então, para ele, não houve holocausto, não houve escravidão, não houve ditadura. Ele não reconhece a Organização Mundial da Saúde e seus encaminhamentos. Demitiu o Mandetta porque o Mandetta não concordava com a tese sobre medicina. O Nelson Teich, de forma mais inteligente, pediu demissão antes de ver seu currículo comprometido e coloca agora um militar, que colocou um monte de militar lá dentro, sem formação na área de saúde, onde indica de forma incisiva a utilização do cloroquina. Tem interesse econômico nisso? Você, como pesquisador da área da medicina, por que a origem desse remédio? Porque disseram que havia um parente do Trump que tinha... Por isso que eu lhe pedi desculpas antes, porque não quero ser panfletário, mas diziam que o Trump tinha um parente que fabricava a cloroquina. E a deputada Joênia, do Rede, ela é indígena, ela disse que de onde ela vem, a cloroquina é muito usada. Só que o médico dá um número de dias. E se você tomar mais do que o médico manda, você adoece. Diz que é muito sério, você pode morrer com o uso da cloroquina. Então, essa questão política, não sei, Pimenta, você já ouviu alguma coisa disso? Eu quero ajudar na pergunta. Uma pessoa que é Zé. A Dina nos respondeu, eu também quero ajudar na pergunta com as minhas dúvidas. Agora, antes, gente, tem muita gente aqui, tem muita gente. Nós estamos na página do PT na Câmara, nós estamos nas nossas páginas, nós estamos no YouTube, né? E eu vou pedir para o pessoal compartilhar, o pessoal curtir, coloque a questão fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. É uma quantidade de mensagens passando aqui que eu tenho dificuldade de poder acompanhar, mas nós estamos lendo as mensagens, né? O Padilha, o Enio vão ver tudo isso aqui depois. A página do PT na Câmara está ao vivo. Então, tá, muita gente aqui, pessoal muito interessado no debate. Eu queria também entender isso aí, Padilha. Veja bem, essa cloroquina é um remédio que vem sem receita, né? Me disseram que é um negócio muito simples. O que eu estou achando, Enio? A minha ignorância médica, as pessoas vão começar a comprar cloroquina e tomar por conta. Se de fato é isso. Então, porque o cara tem uma febre, tem uma coisa, não consegue atender no hospital. Lá na Amazônia, por exemplo, só tem UTI em Manaus. O cara está lá na região de Itabatinga, não tem voo. De 8 a 14 dias para ir de barco. Não, os médicos do Mais Médico foram mandados embora. O que o cara faz? Vai na farmácia, compra o remédio e toca. Agora, eu acho o seguinte, vou dar minha bicada aqui. Tudo que é coisa, os militares contavam no governo, todos os negócios do governo eram deles. Transporte do correio era eles que faziam, não sei o que era eles que faziam. Segurança, não sei o que lá, ex-militar. Segurança da Zona Franca de Manaus é um ex-militar. Tudo é militar. Ou ex-militar. Todos eles, na ditadura, prestavam serviço para o governo. Agora estão por tudo de novo. E diz que a quantidade de comprimido que mandaram fazer, diz que dá para ficar 10 anos no Brasil tomando cloroquina depois de acabar a pandemia, entendeu? Que é uma fortuna que gastaram nisso aí. Padilha. Pimenta, Enio, essa suspeita da relação entre cloroquina e interesse econômico começou já com o Trump, porque o primeiro cara a falar sobre cloroquina foi o Trump. Sim. Bolsonaro não falava de cloroquina, não tratava de um medicamento. O Trump lançou essa ideia da cloroquina no começo de março, e aí o Bolsonaro, 2, 3 dias depois, começou a falar sobre isso. Mas nisso ele é um lambe-botas do Trump. E surgiu já essa suspeita de interesses econômicos, porque o Trump tem ações na Sanofi, que é uma empresa francesa,
que é uma das produtoras da cloroquina, na verdade, é uma das primeiras a produzir cloroquina. É que a cloroquina é uma medicação que já temos há muito tempo, então ela já está naquela regra que a patente não é mais de uma empresa só. Então ela já entra como um produto, como se fosse um produto genérico. Então, há bastante tempo, vários laboratórios podem produzir. Nós temos vários laboratórios brasileiros que produzem a cloroquina, inclusive o laboratório do Exército. Numa ação, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, a gente fortalecia o laboratório do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, como laboratórios para a produção de medicamentos de interesse estratégico, que a gente chama. Por que a cloroquina é um medicamento de interesse estratégico para o Brasil e para o mundo? Porque a gente usa muito a cloroquina para o tratamento da malária, de um tipo da malária, a malária mais suave. Por isso que a Joênia, indígena, que é uma deputada indígena, falou da cloroquina, porque é um medicamento que a gente utiliza muito para um tipo de malária que a gente chama malária vivax. Aquela brincadeira lá, aquela piada de mau gosto do Bolsonaro, falando quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, né? Eu coordenei o núcleo da USP, vocês sabem, durante 6, 7 anos, no meio da região amazônica. Então, a minha vida foi cuidar de população indígena, ribeirinha, como médico, infectologista, coordenei por muito tempo isso lá. Então, usei muito cloroquina e não virei de direita, tá certo? E nunca tomei, não é que nunca tomei, mas não tomo muito tubaína, não, porque eu não gosto de muitas bebidas açucaradas ou artificialmente açucaradas, não fazem muito bem à saúde. Então, é uma medicação que a gente conhece. Nesse sentido, a medicação... Eu, sinceramente, tem uma coisa que eu torcia para que o Bolsonaro tivesse razão, que o Trump tivesse razão, esse negócio da cloroquina, porque seria fantástico se fosse um medicamento eficaz. Porque é uma medicação que não tem patente, né? Então você tem fácil produção, é uma medicação que a gente conhece, né? A gente conhece tanto os benefícios quanto os eventos adversos, ou seja, as reações não desejadas, como disse a Joênia, né? Então, se fosse de fato a medicação eficaz, poderia ter um papel muito importante na Covid-19, né? Então, esse papo começou com o Trump, logo depois o Bolsonaro falou e mandou o Exército produzir. Nós estamos desconfiados de interesses econômicos que possam estar envolvidos aí, não em relação a quem detém a patente, porque não, mas é isso que o Pimenta falou, quer dizer, o Exército está produzindo um volume enorme, sem licitação, então você adquire insumos, né, porque a gente consegue produzir a cloroquina, como se fosse a versão final do medicamento aqui no Brasil, mas muito da matéria-prima a gente importa. Então, a gente importa da Índia. Então, o Bolsonaro, há 1 mês e meio atrás, no pronunciamento que ele fez, ele falou que conversou com o primeiro-ministro da Índia, que é uma liderança de ultradireita também, fundamentalista, falou que tinha garantido a importação dos insumos. Você tem um dos produtores da cloroquina no Brasil, que é uma indústria que fez campanha para o Bolsonaro, fez doação para o Bolsonaro. É a caixinha, inclusive, que o Bolsonaro mostrou, porque o Bolsonaro, quando falou a primeira vez de cloroquina, da hidroxicloroquina, ele mostrou uma caixinha. Aquela marca é de alguém que fez campanha para ele, financiou. Então, eu não duvido que possa ter interesses financeiros em relação a isso. Agora, a minha opinião, tem sobretudo um interesse político, tanto do Trump quanto do Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, ele não garantiu, o governo federal não garantiu aquilo que a gente precisa para enfrentar essa pandemia. Não levou os médicos do Mais Médicos, não ampliou o leito de UTI, não garantiu testagem, não garantiu proteção aos trabalhadores. O que está acontecendo é o esforço ou da sociedade ou dos municípios e dos governos estaduais. A quantidade do esforço dos governos estaduais e dos municípios é infinitamente maior do que o governo federal está fazendo. A gente está vendo que o nosso consórcio do Nordeste, os nossos governadores do Nordeste estão fazendo em relação a isso. Então, ele arrumou uma operação política para que a pauta sobre a saúde fique em torno do fla-flu, cloroquina ou não cloroquina, ao invés da pauta da saúde nessa semana ter sido... Por que não chegaram? Eles prometeram 2.000 ventiladores mecânicos, até agora chegaram 500 só. Prometeram milhões de máscaras, não chegou 1 milhão e pouco de máscaras nos municípios. Prometeram desde março a botar os 2.000 médicos cubanos para atender, até agora não botaram um.
né? Prometeram abrir um edital para mais médicos, não conseguiram levar nenhum médico para as unidades de saúde. Então, tem uma certa operação de marketing. Se fosse um medicamento que não teria problema nenhum, né? Mas o que é grave, né? E é isso que eu quero dizer, o que é grave no protocolo do Ministério, porque eu sou um daqueles que até acredito que é importante, a gente tem pelo menos 40 estudos no Brasil sendo feitos, entre eles com cloroquina, então é importante que esses estudos continuem, vai que a gente descobre algum tipo de eficácia, né? Seria bom. E o governo federal, o Ministério da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia deveriam estar fazendo isso há 2, 3 meses já, que era convocar todas as universidades, os hospitais, todo mundo, incluir o maior número de pessoas nesse uso acompanhado, sendo avaliado, né, com segurança. O que é muito grave do protocolo é que eles escolhem uma medicação que todos os estudos até hoje mostram que não tem eficácia. Acabou de sair ontem uma publicação com 96 mil pacientes em vários centros do mundo que mostraram que o uso da cloroquina não reduziu mortalidade e aumentou. Quem tomou teve mais diarreia, mais evento cardíaco, arritmia cardíaca, né? Então, eles estão optando para fazer isso com a medicação que mostrou que não tem eficácia e que tem reação adversa, e de uma forma muito grave, que o protocolo é o seguinte, ó, pode usar, vai sair distribuindo o medicamento, só que não dá nenhuma segurança para o médico que está lá na ponta, se ele vai ter o eletrocardiograma para avaliar, se vai ter o teste para confirmar que a pessoa tem Covid-19. Então, eu acho que o Bolsonaro está numa operação, além de interesses econômicos que possam existir, está numa operação política que é sair distribuindo, distribuição. Não tem teste em massa, mas tem comprimido em massa, né? Sem segurança, botando o peso da responsabilidade no profissional que está lá na ponta, o profissional que está lá na ponta que vai ter que ser o cara que vai prescrever, sem segurança, né? E sem o que a gente chama de montar um sistema de evento adverso, para ver se tem reação ou não, né? Como uma operação de marketing. De uma certa forma, ele conseguiu. Esses 3 dias da semana só se falou da cloroquina, quando a gente tinha que estar falando dos leitos, dos médicos que não estão lá, dos trabalhadores da saúde. Só para vocês saberem, já morreu mais enfermeira no Brasil do que na Espanha e na Itália juntos. Olha a gravidade que nós estamos chegando em relação ao ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então, e é importante que a nossa bancada aí, sob a liderança do Enio, está escarafunchando aí, tanto os interesses econômicos, muita requisição de informação. Eu entrei no TCU, Tribunal de Contas da União, para identificar as coisas da questão do investimento, questionar o protocolo. Estamos entrando até com um projeto de decreto legislativo para suspender o protocolo, a bancada do Senado também. Então, estamos em cima. Vamos fazer uma fiscalização em cima para descobrir quais são os interesses. O político, para mim, está claro, mas que interesses econômicos possam ter do Bolsonaro e sua quadrilha, e sua turma e sua milícia em torno desse debate do medicamento para a Covid-19. Enio, saiu agora há pouco uma notícia no Estadão, que o G1 está repercutindo, que o Estadão teve acesso a umas mensagens que até então não tinham aparecido ainda, que são mensagens do Bolsonaro para o Moro antes da reunião do Ministério, onde ele diz claramente, né? Vou demitir o Valeixo essa semana, isso está decidido e não passa de hoje. Então, todo aquele teatro da reunião, né, o Moro já sabia, já tinha a mensagem. Deve ter sido o Moro que vazou para a imprensa hoje, né? E a outra questão importante é o seguinte: vocês viram que a Folha de São Paulo preparou um editorial para a Folha de domingo, já está circulando eletronicamente. É um editorial daqueles na capa da Folha, com letras garrafais. O título é Bolsonaro mente, né? E aí ela vem abertamente, dizendo, olha, isso aqui é uma mentira, vamos parar de brincar, todo mundo sabe, o que estava em jogo aqui era o controle da Polícia Federal no Rio de Janeiro, não existe outra coisa, não vamos tratar, chega de tratar as pessoas como se a gente fosse um bando de imbecil. O Bolsonaro é isso. Ele quer controlar a polícia porque ele quer proteger os filhos, ele quer proteger os amigos. Então, eu acho que, independente deles quererem minimizar a gravidade do que eles revelaram naquela reunião, a história do ministro do Meio Ambiente está no mundo inteiro hoje. Está no mundo inteiro, né, a fala do ministro do Meio Ambiente. Eu acho que
se a gente lê no detalhe a quantidade de crime que eles cometeram naquela reunião, eu acho que a temperatura vai esquentar, hein? Acho que vai esquentar. Pimenta, o que você coloca, eu faria uma síntese de 4 pontos daquela reunião. Antes de entrar nos 4 pontos, é o seguinte, aquilo é uma reunião de boteco, né? Aliás, se nós 3 estivéssemos tomando uma cerveja, não nos comportaríamos como eles se comportam na reunião deles. Primeira coisa. Segundo, o primeiro aspecto que eu quero colocar dos 4, a posição do Bolsonaro é algo assustador. É armar as pessoas, a liberdade, todos querem liberdade. O presidente da República não falou de emprego, não falou de distribuição de renda, não falou da pandemia, não falou de nada. Ele só falou o que foi forte nele. A palavra liberdade. Segundo, armar a população pela manutenção da liberdade e a garantia da família e dos seus próximos intervindo na Polícia Federal. Então, esse é o conceito que eu pegaria primeiro. Olhe só como que, quando o PT, através da sua direção, entre nós parlamentares, nós denunciamos o governo Bolsonaro. Olha só, primeiro ponto. Segundo ponto, o meu amigo Paulo Guedes, de novo falando da economia. Dinheiro tem que ser para empresa grande. É ali que a gente ganha dinheiro. Não tem que gastar dinheiro com micro e pequena empresa. Gente, quem gera emprego no Brasil é micro e pequena empresa. Quem paga imposto inteirinho, que não tem vantagem, não tem exceções, são essas empresas. Então, para ele, ficou claro o seguinte, para o Paulo Guedes, empresa grande, só enche o saco. Servidor público, coloquei uma granada no bolso dele, já são 2 anos sem reajuste, né? Isso ele disse, coloquei uma granada no bolso dele. E terceiro, que ele coloca, que é o processo de privatização. O Banco do Brasil. É preciso vender o Banco do Brasil. Nem vou dizer a palavra que ele utilizou. Então, você nota ali um presidente da República, um ministro da Economia, que não tem o mínimo compromisso com a conjuntura econômica, com emprego, com renda, com desenvolvimento, mas sim de entregar as riquezas do país, acabar com o serviço público e acabar com a micro e pequena empresa. Só essas 3 declarações dele, eu levaria aqui 3 horas falando. Mas vamos lá. Vamos pôr o Weintraub. O Weintraub é o discurso da vítima, né? Esse Weintraub tem que fazer terapia, viu, gente? Ele tem problemas. Porque, eu levo flechada de todo lado, eu sou um coitado, eu sou um militante da causa que mais apanha, né? Eu sou o herói, só eu defendo o Bolsonaro. O senhor levou uma facada, eu não levei, mas levei facadas nas costas. Mas a maneira como ele se refere ao Supremo Tribunal Federal é aquela maneira simples. Fecha o Congresso, fecha o Supremo, o Executivo toca. Ou seja, ditadura militar, ditadura. E, por fim, o que o Salles disse. Pimenta, o que o Salles disse... Gente, eu até mandei uma mensagem para o deputado Newton Tato, que é um grande ambientalista, falei, olha, depois da declaração do Salles, eu duvido que essa MP 910 volte tão já para a pauta, porque eles vão ter que explicar para o mundo, os latifundiários vão ter que explicar para o mundo o que esse ministro está dizendo. Deixa a boiada passar. Então, vejam, se você pegar essas intervenções, ela é uma síntese de um monte de outras besteiras, é o Brasil que eles querem. Um Brasil fascista, onde os poderes legislativo e o poder judiciário não existem, um país armado, um país de milícias, que é a cara do Bolsonaro, de milícias, uma Polícia Federal aparelhada para defender os interesses milicianos, uma economia absolutamente concentrada nos interesses do grande capital e do mercado financeiro e subordinado na sua questão ambiental, da educação, ao interesse do grande capital. Gente, não sobra nada. Se você pegar... Olha só, eu falei aqui 2 minutos, 3 minutos, não sobra nada de Brasil. O Celso Amorim disse numa reunião do Diretório Nacional que o Bolsonaro era uma vergonha, junto com o Ernesto Araújo, porque o Brasil sempre teve uma profunda subordinação aos Estados Unidos, mas não tinha uma subordinação ao presidente. O Bolsonaro, ele não é subordinado só aos Estados Unidos, ele é subordinado ao Trump, né? Ou seja, ele fica feliz quando o Trump chuta ele, Padilha,
que ele fala assim, tá vendo? Ó, lembrou de mim. Me mandou tomar, mas lembrou de mim. Então, é uma crise de autoestima do presidente, é um desrespeito à população brasileira, mas é uma entrega radical, absoluta, do país para fora. Eu confesso a você que, olha, que a minha área de pesquisa sempre foi desenvolvimento, então você tem que estudar tudo isso. Eu nunca vi um governo tão ajoelhado, tão subordinado como esse. Ele nem disfarça. A ditadura não teve isso. Na ditadura, nós não tivemos um governo tão dominado e subordinado. E olha que a ditadura foi feia, como nós estamos vivendo hoje com o governo Bolsonaro. Por isso que o impeachment ele deve, de forma muito rápida, avançar, porque não há a mínima condição de ficar, apesar, e aí eu vou devolver provocando os dois, né? Apesar dos acordos do Centrão. Né? O Pimenta ficou 2 anos como líder negociando isso, não tem mais um Centrão, são 2 centros. Mesmo assim, eu lembro que no governo da Dilma tinha lá 11 ministros do Centrão e na sexta-feira à noite todo mundo saiu para votar, só que ao invés de votar contra o impeachment, votaram a favor. Então me parece que o Bolsonaro ele caminha assim para uma queda do apoio popular muito grande e também uma preocupação dos partidos que compõem o Centrão, que estão no governo agora, e estão olhando falando assim, olha, não sei não, acho bom a gente ir saindo devagarinho que entramos numa fria, como o Nelson Teich fez no período que ficou como ministro. Ô, Pimenta, deixa eu fazer um comentário sobre a reunião. Mas não é, Padilha. Primeiro por ter sido ministro do Lula e ministro da Dilma, né? A reunião dos ministros, porque a reunião com o conjunto dos ministros sempre teve um ritual e uma importância, né? Que é inadmissível que a gente viu. Agora, para mim, me chamou a atenção 2 coisas. Aqui, ó, só atender aqui que é o Zaratini, eu vou falar. Ô Zaratini, eu estou aqui com o Enio Verri e com o Pimenta, com 2 líderes. Não entra o terceiro líder da oposição, não. Vou mandar aqui. O Zaratini está com saudades. Acho que ele está. Mas, assim, 2 coisas que me impressionaram muito. Primeiro, até agora, eu acho que até vale a pena, viu, Enio, a gente conversar na liderança. Eu não me lembro de que toda reunião ministerial era filmada e gravada. Eu me lembro, toda reunião ministerial, às vezes você tinha um trecho, que era o trecho para a imprensa, de divulgação para a imprensa, até a NBR, a EBC que fazia a imagem, depois tinha um momento que a imprensa entrava, tudo. Acho que essa é uma primeira coisa, a gente ver, viu? Você tinha que requisitar se tem vídeo das reuniões anteriores. É isso. Acho que essa é uma coisa, para mim, chamou a atenção. Hoje de manhã que eu estava lembrando, mas peraí, por que foi filmada e gravada? Pode ser uma prática do atual governo, tudo, né? O segundo que mais me impressionou, como médico, como profissional de saúde, como ex-ministro da Saúde, você ver uma reunião como essa num país que é o epicentro da pandemia do Covid-19. Nesse dia, o Brasil tinha ultrapassado milhares de mortes, acho que mais de 3 mil mortes, né, na data dessa reunião, mas já era o país que mais crescia o número de mortes e casos no hemisfério sul inteiro, e você não vê uma fala, uma ação, uma proposta, um debate sobre como salvar vidas, né? Sobre como salvar a renda das pessoas, sobre como garantir capital de giro para o pequeno empresário, né? Então, para mim, a reunião, além do conjunto dos crimes que são expressos ali, né? E os juristas já têm analisado isso, têm ajudado a bancar em relação a isso, daquilo que foi dito, né? Dos crimes que são ditos e das palavras que são ditas, para mim me impressionou muito o que não foi dito, né? A palavra Covid-19 só aparece uma vez, quando o ministro do Meio Ambiente disse o seguinte: temos que aproveitar a pandemia para mudar a legislação da Amazônia, que era a tal medida provisória que eles queriam aprovar, né, Enio? E que a MP 910. A 910, pela sua luta, a luta da nossa bancada, mobilização da sociedade nacional e internacional, até carta do Parlamento Europeu,
carta de parlamentares do mundo inteiro, Gisele Bündchen, todo mundo entrando no debate para não deixar os caras destruírem a Amazônia. Então, o único momento que entra a pandemia da Covid-19 é para pensar como uma oportunidade para destruir mais o país ainda. Então, para mim, ficou uma marca ali do que é esse governo, né, do projeto genocida que tem por trás do governo Bolsonaro. Agora, o Padilha, eu quero ver a opinião de vocês. Eu pedi o pessoal para botar a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. A gente quer agradecer muito a todo mundo que está acompanhando aqui. Vamos compartilhar, vamos curtir. A gente está também na página do PT na Câmara, nós estamos nas nossas páginas. Nós estamos aqui com o deputado Hélio Verri, nosso líder da bancada, o deputado Alexandre Padilha, de São Paulo, foi nosso ministro da Saúde. Eu acho que a manifestação do general Heleno, algumas pessoas leram ela como uma ameaça para a história da entrega do celular. Eu achei que ela tem um sentido maior. Eu achei que o Heleno ele quer dizer o seguinte, olha, e hoje o general, o ministro da Defesa, se manifestou também, dizendo que os generais assinam embaixo a carta do Heleno. Porque, veja bem, olha aqui, o inquérito naquele ato do QG está incomodando muito o Bolsonaro. Ele falou várias vezes na reunião. Tem 10 ou 12 deputados que parece que estão sendo investigados. Quem financiou aquele ato, né? Bom, tem a CPI das fake news. Tem a história do Moro. Tem a história do Paulo Marinho. Tem o inquérito do Queiroz. Tem o inquérito da Marielle. Tem o inquérito do Capitão Adriano. Tem o inquérito sobre as fake news da campanha. Então, o Bolsonaro ele tem um lamaçal, né? Aí o cara vai lá e resgata do esgoto o Roberto Jefferson. Eu tenho a impressão que o Heleno, aqueles generais, eles sabem que a chapa está esquentando. Vocês viram uma entrevista que o Bolsonaro deu depois, lá na frente, ontem, em desespero, queriam pegar meus filhos, e queriam fazer uma busca apreensão. Filho, né? Então, e o Bolsonaro sabe que a hora que pegar os filhos, pegam ele, porque, né? Então, eu achei muito grave a manifestação do general Heleno e o ministro da Defesa vindo referendar hoje, mas teve uma reação importante, né, do mundo democrático brasileiro a essa manifestação do Heleno. Ele. Paulo e Padilha, e para vocês internautas, eu corro o risco de ser otimista. Corro o risco. Tá? Qual é? Nós vivemos num mundo, essa é uma palavra meia já que se tornou panfletária, mas é globalizado. Esse mundo, essa figura do golpe militar, não dá mais certo. Não dá mais certo porque tem os interesses do capital, não é porque a democracia se impôs, não. Por conta dos interesses do capital, o capital tem interesses aqui no Brasil, então não é tão simples. Esse é um primeiro momento. Segundo momento, a elite do país, para que tivesse um golpe dos militares, a elite do país teria que estar junto com os militares em apoio ao Bolsonaro, como foi o 1º de abril de 64, onde havia o interesse da elite. A verdade é que muito se publicou sobre isso, muitas teses, muitos livros, que, na verdade, nós temos uma relação histórica de subordinação ao capital internacional. Os Estados Unidos tinham interesse em desenvolver a indústria de infraestrutura no Brasil, então a elite usa os militares como instrumento para aplicar, mas os militares não tinham capacidade de elaboração para tocar. Mas foi graças à ditadura que se criou a indústria de infraestrutura que tanto foi necessário à indústria americana, ao capital americano. Bom, nesse cenário, partindo desse cenário, tem uma coisa diferente aqui. E não é só o número de habitantes no Brasil, não é só o amadurecimento da democracia no Brasil, a organização da sociedade, que já seriam fatores importantes. Né? Por favor, não entendo aqui que estou restringindo. Avançou muito a organização social no Brasil, os instrumentos democráticos são maiores, a Constituição brasileira é muito melhor, a de 88, ela é muito mais democrática. Mas, ao mesmo tempo, a elite não tem interesse em manter o Bolsonaro. A elite não tem. Porque quando nós temos uma elite subordinada, ela morre de vergonha o que estão dizendo do Bolsonaro no The Washington Post, no The Economist. Né? Então, ou seja, embora a política econômica que Paulo Guedes está fazendo, a elite está contente, é um governo neoliberal, o discurso do Paulo Guedes é o mesmo que o grande capital gosta, mas a elite brasileira morre de vergonha do Bolsonaro
E o Bolsonaro mostrou essa sua característica genocida. O povo está morrendo. Mesmo para a burguesia mais elitizada, mais de nariz empinado, o povo está morrendo. Tem mortes. E eles também estão inseguros. Até porque, então, eu ouvi há muito tempo a frase de um empresário, enquanto uns passam, enquanto uns ficam sem dormir, enquanto alguns ficam sem comer, outros ficam sem dormir. Ou seja, essa população que está sem proteção social, sem emprego, sem perspectiva de vida, daqui a pouco ela vai invadir os supermercados. Vai comer alguma coisa, tem que comer. Então, essa crise que está acontecendo e a inoperância do próprio Bolsonaro divide a elite do país. Por isso que eu entendo que o impeachment ele começa a ser, se não escrito de forma absoluta e distinta, nos editoriais de alguns jornais, e alguns editoriais que nós já lemos, viu, Pimenta? Acho que do próprio Estadão no passado, só faltou escrever embaixo, impeachment já. Mas os textos já estão escritos isso. O Dória mesmo, o Whindersson, esse pessoal da direita, ele já tem isso definido, que não tem como manter o presidente Bolsonaro, não tem como mantê-lo como presidente. E os próprios militares podem ser muito fiéis. O Heleno, pelo amor de Deus, ele tem 150 anos. Né? Também os militares não são um bloco. Eu não sou a pessoa indicada para analisar o militar, mas eu converso muito, agora como líder, como você deve ter conversado com muita gente, Pimenta. Eu lembro que você nos passava relatos. Os militares não são um bloco. Né? Não tem um bloco que apoia o Bolsonaro. Você tem militares de esquerda. Pouquinho, mas tem. Você tem um grande número que são democratas e que entendem que as Forças Armadas têm um papel específico, tanto que chama Força Armada. Tem um papel específico na Constituição. E tem aqueles que estão no governo, que estão ali, alguns absolutamente abraçados com o Bolsonaro e alguns achando que estão ali para tentar segurar o Bolsonaro para não fazer loucura. Então, esse cenário pode colocar o Heleno como uma coisa ultrapassada. Aquela correspondência do Heleno foi muito pesada e eu acho que ele deu um tiro no pé. Por que deu um tiro no pé? Porque ele provocou a sociedade. A resposta do presidente da OAB foi perfeita, foi elegante, mas perfeita. Saia de 1964, venha para 2020 ajudar a democracia. As outras instituições também, e o próprio setor empresarial não gostou disso. Portanto, eu acredito que, embora tenhamos que ter receio e uma análise de uma pessoa só sempre arriscada, é importante ouvir mais pessoas, eu entendo que a conjuntura hoje ela piora a situação do Bolsonaro. O vídeo, embora os bolsominions vão achar lindo tudo que ele falou, mas tem 75% da população que não gosta dele e que agora ficou absolutamente convencido que não o quer, ficou convencido que não é ele, e, ao mesmo tempo, posturas como do general Heleno afasta ainda mais esses setores. E vou dizer para você, para encerrar, o agronegócio está morrendo de medo disso, porque o agronegócio precisa da China. A China sustenta o agronegócio. E no vídeo, vocês viram que eles cortam, né, quando vai falar da China. Eles cortam. Por quê? Porque, de novo, é a eterna briga contra o globalismo, contra o comunismo e essas coisas aí que só eles na cabeça dele é que existe. Por isso, eu acho que é esse que é o desafio. O desafio de entender essa conjuntura na disputa interna da própria elite e onde Bolsonaro não representa mais o interesse desses setores da elite brasileira. Padilha, a palavra está contigo. Pegando aí o final da fala do nosso líder Enio, né, acho que isso só aumenta a responsabilidade do nosso campo. Por isso que eu acho que tem que ser celebrado fortemente o ato de 7 partidos juntos estarem unidos nesse momento, né, com suas presidências dos partidos, seus líderes. É histórico, nenhum dos impeachments anteriores no nosso país tiveram em algum momento a união de tantos partidos no protocolo da entrada do impeachment, um conjunto de entidades, porque nós sabemos que um elemento fundamental nesse desequilíbrio político para interromper de vez, né? Bolsonaro precisa ter uma quarentena, eu tenho que ter uma interdição, uma quarentena permanente ao Bolsonaro, esse presidente, não dá para continuar como ele, presidente da República,
é a ação política desse nosso campo de esquerda. Nós estamos muito impedidos no sentido de fazer grandes movimentações na rua. Eu imagino se fosse possível fazer manifestação na rua, gente, cada enterro de trabalhador e trabalhadora da saúde ia ser um ato político nesse país. Imagino que ia ser o ato do assassinato desse menino lá no Rio de Janeiro, né? A cada dia, a cada pronunciamento de Bolsonaro seria uma movimentação enorme no país, né? Então, os bolsominions, aqueles atos deles absurdos e irresponsáveis, iam minguando cada vez mais pela massa de gente que está na rua. Então, nós temos um desafio, que é um desafio político, de articulação política entre os partidos, com a sociedade. Eu acho que nós temos um grande desafio, Pimenta, e você é o craque entre nós nisso, que é fazer esse enfrentamento no campo da comunicação. Eu acho que essa articulação que foi feita entre os 7 partidos para protocolar o impeachment e as 400 entidades tem que se transformar numa articulação de disputa permanente no ambiente da comunicação. A gente tem que chegar num estágio tal que, se é verdade que a máquina dos bolsomínios já estavam construindo uma versão sobre o vídeo de ontem, nós temos que estar num estágio tal que os 7 partidos, as 400 entidades, as lideranças como Lula, Haddad, Freixo, Gleice Hoffmann, Flávio Dino, Orlando Silva, Manuela, né, lideranças muito importantes desses partidos, que têm uma expressão enorme nas redes sociais, tem que estar com o mesmo grau de articulação para fazer essa disputa política. Então, acho que o protocolo dessa semana não pode se encerrar aí, né? Acho que tem uma dimensão da articulação desses 7 partidos e as 400 entidades para disputa de comunicação, enfrentar o debate das redes sociais, enfrentar a milícia digital do bolsomínio, enfrentar as versões, porque os caras têm uma capacidade de construir versão, fake news sobre tudo. A gente precisa estar muito articulado. O grau de articulação que o Enio, o Guimarães, o Zaratini conseguem ali na Câmara com os demais líderes da oposição, né? O grau de atuação que o Pimenta, como ex-líder, continua tendo de articulação. Nós temos que ir para o mundo da comunicação, para o mundo do movimento sindical, para o movimento popular, porque só com a ação conjunta nossa a gente move o que ainda precisa mover na sociedade, nas instituições, no Congresso Nacional, no Judiciário, para a gente interditar de vez o Bolsonaro, né? Porque com ele o Brasil caminha, já é hoje a maior tragédia humana no nosso país. Nós já estamos em segundo lugar no mundo e a gente caminha para um projeto genocida assustador, um impacto muito grande na nossa população. O pessoal está falando aqui, eu acho que tu e o Padilha poderiam falar um pouquinho sobre iniciativas legislativas do PT, né? Quer dizer, a nossa bancada, tanto na Câmara como no Senado, mas principalmente a nossa da Câmara, ela tem se caracterizado por ter conseguido produzir propostas sobre tudo que está acontecendo. O próprio auxílio emergencial, o Bolsonaro queria R$200. Então não tem tema. Não tem tema que o PT não está lá na linha de frente, né? E o pessoal está pedindo aqui para te falar sobre um projeto que tu apresentou, ele, que proíbe as privatizações por um período de 1 ano, e tem uma mobilização dos servidores dos estados, pedindo que a gente amplie, porque, pelo que eu entendi, dos motivos é o seguinte: com a crise econômica, o preço de tudo vai lá para baixo. Se o governo for privatizar agora, vai privatizar a troco de nada. Então, eu acho que é importante que a gente possa ampliar também para os estados essa proteção que o teu projeto está propondo. Pimenta, bom, vamos falar primeiro da bancada, já que estamos 3 juntos aqui. Ser líder de uma bancada como a do PT é uma honra. É uma honra, isso não tem... Você acaba virando um puxa-saco da bancada toda. Acho que aconteceu isso com você também. Segundo, são 54 deputados e deputadas que são forjados na luta. Ali não tem ninguém que tinha dinheiro, que o pai elegeu, não tinha nada disso, não. É companheirada que tem história, mas uma história que dá orgulho ao Partido dos Trabalhadores, tanto que são deputados federais.
Então, o que acontece? Não importa o assunto que chegue na Câmara, nós temos deputados que entendem do assunto. Então, por exemplo, nós falamos da medida provisória 910. O desmatamento, tá? Tem o núcleo agrário que cuida disso e que dirigiu a pauta. Tanto que, como líder, agora é diferente, que de forma remota o líder aparece muito, eu nem preciso aparecer, porque a pauta do núcleo agrário, eles tocam. Veio a pauta do Fundeb. Agora, esse ano acaba o Fundeb. Ou então o ADI-ENEM, nós temos o núcleo da educação. Você pega a pauta econômica, você pega qualquer pauta que você imaginar, nós temos parlamentares preparados, muito bem preparados. Tanto que 26% de todos os projetos no que se refere ao enfrentamento à pandemia, que são 3 pautas, basicamente, né? Que é a crise sanitária, de proteção social e econômica. 26% dos projetos foi a bancada do PT que apresentou. Então, isso é um primeiro aspecto que é importante. E quem quiser, nós temos isso na página da bancada, e quem coordena essa área de comunicação também é a companheira Miziara, que é da direção nacional, e a Miziara montou tipo de um caderninho. O assunto que vocês perguntarem, o PT não fez. Eu vou dizer para vocês, fez. Não é que a gente seja bom, não, é que é tanta experiência acumulada, é um coletivo que produz tanto, que nós temos tranquilamente vários projetos. Só vou falar dessa semana. Essa semana a gente conseguiu, depois de muita briga, aprovar bons projetos. E cada projeto desse que foi aprovado tinha ali junto vários projetos apensados, que chamam aqui, por exemplo, são projetos muito próximos. Então, por exemplo, quando nós aprovamos o projeto que envolve as mulheres, ali tinha mais 10, 12 projetos de petistas. Quando tratamos dos projetos da área de saúde, né, Padilha, que foi o Reginaldo, que foi o projeto da capa, foi do Reginaldo, de Minas Gerais, ali tinha um monte de projeto de petistas juntos. A questão indígena, que é da Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, tinha 12 deputados do PT com projetos. Então, na verdade, só essa semana, sem exagero, mais de 30 projetos de parlamentares do PT foram aprovados, apensados nesses projetos que eu disse, de garantir aos trabalhadores da saúde, que o Padilha tem um trabalho muito grande nessa organização, indígena, e saúde indígena e das mulheres. Terça-feira, o primeiro ponto de pauta é o PL 1075, que trata dos trabalhadores da cultura. É um projeto que a capa é da Benê, né, da deputada Benedita da Silva, e a relatora vai ser a Jandira Fegali. Junto ali, tem um monte de outros projetos que estão colocados. Então, eu quero dizer a vocês isso. A produtividade não é só produção, tá? Porque produção é fazer um monte de projetos. Isso a gente é bom pra caramba. Mas produtividade é a qualidade dos projetos. E mesmo sendo uma Câmara de Deputados, a maioria de direita, a qualidade é tão boa e se impõe sobre a conjuntura que são aprovados. Por fim, o Elvis, até você, Pimenta, não sei se foi você, mas colocou aqui no vídeo, foi o Elvis que pediu, deve ter outros, que eu recebi vários pedidos, se a gente pode implementar também para as estaduais. Vou colocar uma coisa para vocês. Nós, do campo da esquerda, e em especial do Partido dos Trabalhadores, entendemos que o Estado tem que intervir na vida do cidadão. Nós somos contra o livre mercado. Nós entendemos que o livre mercado concentra a riqueza na mão de poucos e exclui a maioria do povo. O nosso governo de 13 anos provou isso. A saúde foi um sucesso, a educação, a inclusão social, porque o Estado foi ampliado, ele ampliou o seu papel na vida das pessoas e reduziu as desigualdades regionais e sociais. O que acontece? Nesse momento de crise, o Estado tem um papel maior ainda. E aí, nós somos contra a privatização nesse momento? Primeiro, lógico, por princípio, somos contra a privatização e somos a favor da defesa do Estado. E 2, e aí o Pimenta tem toda a razão, vender uma estatal num momento como esse é entregar para o amigo do rei, porque vai vender barato, muito barato, e como é o governador ou o presidente da República que escolhe o que privatizar, a gente já sabe até quem vai comprar. Vamos ser claros, né? Isso não tenha dúvidas, é direcionado. Por isso não podemos admitir nenhum tipo de privatização, nunca, mas em momentos como esse, mais ainda. Por isso, eu vou sentar com a nossa assessoria técnica, Pimenta. É um projeto
que foi idealizado na bancada do PT, eu assino, mas eu peguei a assinatura dos líderes da oposição para dar um caráter coletivo a esse projeto, como você sempre fez também quando era líder, né? Até porque a gente não é líder da gente mesmo, então quando a gente fala em nome da bancada. E fica já esse compromisso com o Elvis, com todos. Vou pedir para a nossa equipe técnica avaliar se dá para pensar, fazer alguma coisa, mas também estender isso, não só a Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas também as nossas empresas estaduais, que são muito importantes nesse momento. Podem contar comigo. Padilha, o pessoal está pedindo também, além da política, que tu dê mais uma faladinha sobre a questão da saúde. Né? O pessoal está dizendo o seguinte: você fala muito do tal do pico, do momento. Tem como a gente mais ou menos ter uma opinião sobre em que estágio a doença está no Brasil? Não? Pimenta e Enio, né? Primeiro, o Brasil é muito grande, né? É um país continental. Então, quando a gente fala no pico, é por conta dos dados dos anos anteriores, das chamadas síndromes gripais, desde 2009, a gente monitora isso quando teve a pandemia da H1N1. Quando a gente fala no pico, o maior número de casos, eles acontecem em geral nessa primeira quinzena de maio, mas são casos muito puxados pela região sudeste. Então, o fato do Brasil estar no pico, que até 2019 sempre foi o pico dos casos de síndromes gripais, da H1N1, foi sempre nessa primeira quinzena de maio, tem a ver com os casos que são puxados por São Paulo, por Janeiro, que são as maiores populações. Não significa que o pico é o mesmo na região sul do país, né? Sobretudo mais no sul, Rio Grande do Sul, que o pico é o mesmo na região nordeste. Pelo contrário, tradicionalmente, para vocês saberem, assim, de 2009 até 2019, os casos de síndrome gripal sempre começaram, de fato, ou pelas capitais da região norte do país, Belém, Manaus, Macapá, Roraima, isso porque o inverno amazônico começa ali em janeiro, fevereiro, março, abril, é o período que mais chove, então o pessoal até se muda da sua casa, quem vive em área ribeirinha, quem vive na cidade fica mais aglomerado. Então sempre começa ali, e São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Explode nessa primeira quinzena de maio, depois a região sul do país, em geral, é mais para o final de maio, junho, quando tem o maior número de casos, junta com outras doenças do inverno. A região sul do país sempre foi a região, inclusive, com o maior número de óbitos do H1N1. A região nordeste começa mais em junho e julho, tem a ver com turismo regional. Junho tem a coisa das festas juninas, julho muita gente vai para o nordeste nas férias, assim vai. O que a Covid-19 está provocando? Ela está provocando uma realidade um pouco diferente em relação a isso, né? Continuou sendo o maior número de casos, Manaus, Belém, Macapá, já no começo, né? Aqui a região sudeste também é a mesma coisa, tanto é que o epicentro é São Paulo e Rio de Janeiro, mas pelo esforço do distanciamento, chamado distanciamento social, a quarentena, pelo menos até metade de abril, a gente fez com que o que seria um pico passe a ser uma montanha grande, mas sem um pico tão claro, uma montanha. E qual que era o esforço disso? Exatamente você dar esse tempo para que o sistema de saúde pudesse abrir mais leitos, contratar médicos, fazer a testagem, né? Então, essa maior concentração de casos na região sudeste, por exemplo, sem um pico na primeira quinzena de maio, esticando isso até o final de maio, metade de junho, para que você possa ter o tempo para ampliar. Isso já garantiu um esforço de ampliação de leitos. Por exemplo, hoje a região metropolitana de São Paulo está com 92% dos leitos ocupados de UTI, mas muitos leitos foram abertos novos, né? Um hospital inteiro, todas as clínicas, foi retirado, o instituto inteiro, para atender a população para a Covid-19. Desmarcou várias cirurgias. Então, esse esforço do distanciamento permitiu que o serviço de saúde pudesse se organizar, se adaptar para não acontecer ainda em todo o Brasil o que aconteceu, por exemplo, em Manaus, o que aconteceu em Macapá, né? O que aconteceu em Belém. Tudo. O que está acontecendo hoje? Que a partir da última quinzena de abril, por conta dessa pressão do Bolsonaro, essa campanha que ele faz, pela postura de não pagar, não garantir renda para as pessoas,
por conta de um erro dos governos estaduais e municipais, sobretudo os governos tucanos, você vive isso aí no Rio Grande do Sul, Pimenta, o Ratinho no Paraná, que o Enio também vive, que é o seguinte, eles pensam o distanciamento com cabeça de classe média alta, né? Então, por exemplo, eles não construíram uma alternativa para as grandes comunidades. Num lugar onde 5 pessoas vivem no mesmo cômodo, o distanciamento social, o isolamento, teria que ter tido uma grande ação, por exemplo, para ocupar as escolas, requisitar os hotéis. A Espanha fez isso. A Espanha, num certo momento, requisitou toda a rede hoteleira para levar pessoas em situação de rua, velhinho em asilo, tá certo? A gente vive essa realidade nas grandes favelas aqui, de aglomeração de pessoas na mesma casa. Então, por conta disso, a partir da segunda quinzena de abril, aquilo que a gente estava conseguindo conter voltou a ter um grande crescimento. Só para você ter ideia, aqui na cidade de São Paulo, a gente estava tendo 800 casos, em média, por dia, até o dia 23 de abril, entre casos confirmados e suspeitos, porque tem pouco teste, então você registra o suspeito também. A partir do dia 23 de abril, passou a ser 3 mil casos entre confirmados e suspeitos. Então, o Brasil ainda vive, pensando no Brasil como um todo, ao longo do mês de maio e até pelo menos a primeira quinzena de junho, o risco, eu acho que o maior número de casos vai continuar no nosso país, mesmo com esse distanciamento que nós estamos fazendo, que não é integral. Se continuar, só para terminar, se continuar esse projeto do Bolsonaro de reduzir de vez o distanciamento, aí isso pode explodir no mês de maio e mês de junho. Agora o relatório diário do Ministério da Saúde. Eu vi. Foram 965 registros de morte. Eu vi. 6.508. Mas, normalmente, final de semana tem dado uma certa distorção, porque muitas secretarias de saúde funcionam com regime de plantão. Mas, mesmo assim, um número muito alto. São quase 1.000 mortes no sábado sendo lançadas no sistema. Projeta uma semana bastante difícil para a próxima semana, né? E sem contar a subnotificação, né, Pimenta? Porque hoje, certamente a gente já ultrapassou os 30 mil mortos, porque quando você junta as mortes confirmadas por Covid com as mortes por síndrome, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, no dia de ontem já ultrapassava 30 mil mortes, né? E eu acho que nós estamos num momento muito decisivo, Pimenta, porque essa pressão, que é natural, a pressão da população, as pessoas precisam de renda, precisam estão preocupadas agora porque o Bolsonaro anunciou que quer reduzir de 600 para 200 de novo, quer acabar com a renda básica emergencial. Os pequenos empresários não estão recebendo apoio, não estão recebendo crédito, o crédito não está chegando, o pequeno e médio empresário. Então você tem uma pressão muito forte para a redução do distanciamento. Alguns estados, o Rio Grande do Sul, Pimenta sabe, fez um plano já de relaxamento nisso, vários lugares, o que pode fazer com que regiões como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que não tem tanto caso ainda, cresça rapidamente o número de casos. Eu sempre imaginei isso, você sabe disso, Pimenta, que eu imaginei que o Rio Grande do Sul vai ser mais para o final de maio e junho, e regiões que estão no epicentro, como São Paulo e Rio de Janeiro, você volte a multiplicar casos e mortes nos próximos dias. Só para te dar um dado, Padilha, antes de passar por ele, o problema é que não faz teste, né? Lajeado, uma cidade média do estado, estava com problema em 3 frigoríficos. Eles resolveram testar essa semana os trabalhadores dos frigoríficos. Deu 501 positivos. 500. Então, aonde testa, aparece, né? Então, essa questão de não testar, eu acho que o Brasil tem os menores índices. Eu vi assim, os caras testam 30 mil por dia, 50 mil por dia, até mais do que isso, né? Nós 3 mil, 4 mil por dia. São números absolutamente ridículos, né? Que estão sendo apresentados, né? Só um dado disso, Pimenta. Só um dado, fechou? Esse fim de semana agora fizeram o que a gente chama de um inquérito sorológico, que é você coletar exame mais ou menos do frigorífico em 6 bairros aqui em São Paulo, bairros da classe média alta, região central, 5% da população infectada. Agora, sabe o que é mais grave? De quem estava infectado, ou seja, que deu o exame positivo, 91% não tinha feito, não estava registrado, não tinha sido feita a notificação. Então, é um grau de subnotificação muito grande mesmo, que todo mundo tem avaliado que deve ter de 7 até 15 vezes mais casos do
do que aqueles que são anunciados hoje. Ou seja, a gente está com mais de 300 mil casos, a gente teria mais de 2 milhões de casos. Isso. Era isso que eu ia comentar, porque quando o Pimenta fala assim, nos países fazem 3 mil, 5 mil por dia, né, e aqui não faz nada, tem que levar em conta o número da população, porque o que vale é o percentual. Você fazer 3 mil por dia na Itália é bom. 3 mil aqui no Brasil, rapaz, não resolve nem... não tem nada a ver. Na verdade, podemos afirmar, estatisticamente falando, aí trabalhando com a lógica da estatística, é que nós não temos exame nenhum. Né? Essa é a verdade, nós não temos exame. A gente tem, em média, hoje, 1.500 exames por 1 milhão de habitantes. Né? Os outros países estão fazendo 15 mil, 20 mil por 1 milhão de habitantes. Ou seja, né? Mesmo os Estados Unidos que demorou para fazer teste, tem mais de 15 mil exames por 1 milhão de habitantes hoje. Mas, antes da gente encerrar, nós podíamos combinar o seguinte: o Enio fala a semana, como é que vai ser a próxima semana, qual é o desenho do ponto de vista da economia e da política, e o Padilha faz uma projeção da saúde. Né? Ora, vocês não têm ideia da quantidade de gente que está aqui conosco. Né? Pedir para o pessoal compartilhar, colocar o Fora Bolsonaro. A gente pode fazer esse balanço da semana e combinar para a semana que vem a gente fazer de novo um balanço. Boa. Claro, boa. Sanitária, né? Boa. Vamos fazer permanente. Olha o Pimenta. Live permanente. Olha, vamos marcar, desde que seja 1 hora, tranquilo, e um horário bom. Eu topo. Mas, olha, de forma rápida, então, é o seguinte, a semana que vem, por conta dessa divisão que existe na Câmara entre o Centrão Velho, o Novo Centrão e o nosso papel ali, nós conseguimos uma semana sem pautas polêmicas. Pelo menos o acordo que nós fechamos no Colégio de Líderes, onde se reúnem todos os líderes de bancada, nós podemos destacar, serão 7 ou 8 projetos, mas que vale a pena. É o da cultura, que é o 1075, que são os trabalhadores na cultura, que é um projeto nosso, com a nossa cara, e que o relator a relatora é a Jandira. E na quarta-feira, a medida provisória 936, que trata do emprego, da renda e do sindicalismo, que também o relator é Orlando Silva, também do PCdoB. São 2 projetos importantes, e também na quarta-feira, a medida provisória 933, que o relator é o companheiro Assis Carvalho, do PT também do Piauí. O Padilha assessorou bastante essa pauta, e é um projeto muito bom. Então, eu diria a vocês que temos chance de ter, na semana que vem, claro que chance, porque a política é muito dinâmica, uma pauta muito próxima do que foi essa semana, no que se refere à votação na Câmara. Na conjuntura, eu acho que vamos ultrapassar o dólar a R$6, não tenha dúvida, porque esse racha na elite vai ser muito grande. Eu até ouvi dizer, Pimenta, você que é da área de comunicação, que só liberaram a gravação na sexta-feira, depois das 5, por conta da Bolsa de Valores, porque senão a Bolsa ia cair adoidado. Então, a pressão sobre o governo Bolsonaro deve aumentar, e aí os próprios analistas falam muito sobre o futuro do Paulo Guedes. O Paulo Guedes está na mira do tiro, né? O racha dele com os militares é grande. Quem viu no vídeo a postura do Rogério Marinho, interessante, cara equilibradão, a gente conhece o Rogério Marinho, não é dos nossos, mas um cara equilibrado. Não sei não, anotem aí se nós não podemos ter aí o Rogério Marinho como ministro da Economia nos próximos dias. É uma coisa é uma análise petista, mas vale a pena levar em conta. Então, eu acho que essa semana, na Câmara pode ter sossego, mas no governo Bolsonaro, a única coisa que eles vão ter é sossego. Olha, a projeção do nosso líder é importante, Padilha. Abalou os mercados, viu? Abalou os mercados. De sexta depois das 5, porque senão a bolsa vai cair montando, né? Vamos ter que fazer essa live. Vamos ter que fazer essa live sempre de sábado aí, viu? Para não mexer na bolsa. Onde, por exemplo, o que tu pensa da semana? Eu queria puxar para essa medida provisória que o Enio falou, que o deputado Assis, nosso deputado do PT do Piauí, é o relator, que é uma medida provisória. O Bolsonaro fez numa canetada um congelamento por 60 dias do reajuste de medicamentos. O Assis, com a nossa energia petista, dobrou a aposta. Disse que é o seguinte, tem que manter congelado até passar o período da pandemia. Então, até agosto ele está propondo o congelamento.
e incluiu o congelamento do reajuste dos planos de saúde também, no relatório da medida provisória. Muitos trabalhadores, muita gente do movimento sindical, todo mundo muito preocupado que agora, junho, julho e agosto, é o período de reajuste dos planos de saúde, e o Assis incluiu também o reajuste dos planos de saúde, e incluiu também uma coisa que o Pimenta e o Enio acompanham muito, quem nos acompanha direto, ele incluiu, dentro do relatório, uma autorização para que os estados possam emitir um registro provisório dos médicos, para que os médicos brasileiros formados no exterior, os médicos cubanos que estão aqui no Brasil, que querem atender a nossa população, assim se colocou ali, igual o consórcio do Nordeste, tipo um revalida, tipo mais médicos, é um registro provisório, a Secretaria pode emitir o registro, os médicos vão poder atender aqui no enfrentamento ao Covid, aquilo que o Nordeste está querendo fazer, que vários prefeitos aí do Rio Grande do Sul já fizeram, o pessoal do Pará fez na Justiça, vamos poder garantir, através da Câmara dos Deputados, a gente aprovar essa medida provisória do Assis. Muito bom. Gente, eu quero agradecer aqui o pessoal que nos acompanhou, muita gente, cara, muita gente mesmo, de todo o Brasil, né? Não dá pra pagar. Olha aí. Não dá pra parar o tempo. Não dá pra contar estrelas. Quem não compartilhou ainda, vamos compartilhar. Olha o nosso PT. Olha a nossa estrela aí, gente. Quando ele corre pro mar, não dá pra calar o Brasil. Quando ele... Vou sair aqui, Pimenta. Bonito demais. Vai lá, Padilha. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Pimenta, obrigado pelo convite. Padilha, até mais. Obrigado, gente. Obrigado, internautas. Um abraço.